Bom, meus irmãos, shalom a todos, uma boa noite. Vamos dar início ao estudo da segunda carta de Pedro, o capítulo 1. A primeira carta nós fizemos um vídeo, capítulo por capítulo, e a primeira carta nos ensina a ser melhores com o nosso próximo, né? E essa segunda carta aqui, ela tem partes muito interessantes. Seja bem-vindo, irmão Pedro. Shalom. Tem, tem algumas partes bem interessantes que eu gostaria de trazer e a gente se atentar a ela, porque ela nos descreve muito do que está para os últimos tempos, né? Então vamos começar a leitura dela e se os irmãos tiverem dúvida alguma coisa também, podem perguntar, a gente vai se falando, aproveitar que tem poucos, a gente vai tentando esclarecer. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Deixa eu só mutar aqui. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que adquiriram uma fé tão preciosa como a nossa, por meio de Deus e do Salvador Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais bondade merecida e paz por meio do conhecimento exato de Deus e de Jesus nosso Senhor, pois o seu poder divino nos concedeu tudo que contribuiu para a vida e a devoção a Deus por meio do conhecimento exato daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Por meio dessas coisas, ele nos concedeu as promessas preciosas e muito grandiosas, para que, por meio delas, vocês participassem da natureza divina, tendo escapado da corrupção do mundo, causado pelos desejos errados. Dava para continuar aqui, que ainda faz um sentido, mas aí aqui eu gostaria de trazer, que a carta aqui ela fala, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, Em outras versões vai estar servos, E aqui a gente pode entender o escravo como um servo mesmo de Jesus, de Deus, E que ao adquirirem uma fé tão preciosa como a nossa, Então ele está falando daqueles irmãos e no final ele deixa ali a entender o quê? Que eles alcançaram uma fé ali tão grande em Yeshua, que nada mais os derrubava, Se a gente acompanhar essa fé que ele adquiriu e ele fala dos irmãos que adquiriram essa fé no decorrer da carta, a gente vai ver como era lindo o acreditar deles, em Yeshua. E aqui ele fala assim, que vocês tenham cada vez mais bondade merecida e paz por meio do conhecimento exato de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aí a gente tem um problema com diversas congregações que falam que tem um conhecimento exato, E assim, a gente pode ter, a gente já tem isso separado de nós, O que é um conhecimento mais exato assim de Deus, Não da sua forma, de como ele opera e tudo mais, mas do que ele quer de nós e de Yeshua, seu filho, Deus veio, pregou, assim, Deus veio, através de Moisés pregou suas leis, suas ordenanças, E constituiu ali todo mundo com a ajuda de Yeshua, E ele fala para a gente ter exatidão, E aqui com esses povos dessa época, a gente sabe que Pedro ali, ainda mais por ser um judeu, que ele seguia as leis de Deus, os mandamentos, Então quando ele fala assim, o conhecimento exato de Deus, a virtude de Deus e de Jesus, ele está falando daquelas duas coisas, que fala lá em Apocalipse 14. Aqui está a paciência dos santos, Os que têm, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua. Então o próprio Yeshua ali para João separou em dois ali. O conhecimento ali de Deus e as leis de Deus e a fé em Yeshua,
a sua volta, o amor ao próximo ali, que é o que mais ele pregava, mas não deixando de lado as coisas que são de Deus, né? Os mandamentos de Deus. Então, quando a gente fala que a carta mais para frente vai falar sobre, no capítulo 2 exatamente, ela vai falar sobre os falsos líderes, né, religiosos, né? Não os falsos profetas, mas sim os falsos líderes religiosos, né? Ou seja, tudo aqueles que querem tirar essa abolição de Deus aí dos mandamentos de Deus, né? E como a gente até falou na última sexta-feira, né? Começou pelo sábado, né? Mas daqui a pouco já não tem mais o respeito ao próximo, ao pai e à mãe, né? Que já querem tirar, né? Da família, né? Do convívio nosso ali, como se a família fosse um problema, a desgraça do mundo, né? E assim por diante vão tirando tudo até a hora que falar, não, tá liberado matar, roubar, não, ele foi roubar, mas por justiça própria o outro matou e dane-se, né? Cada um faz o seu, né? E assim vão acabando tirando as leis de Deus. Já veio com o sábado, já veio com as festas, né? Com a abolição do calendário bíblico, né? A gente encerrou hoje festas de trombetas, né? Ao pôr do sol. Querem colocar a família com 2 pais ou 2 mães. É exatamente isso. Agora é isso, né? Depois eu vou mandar uma piadinha para vocês lá que eu vi esses dias. Mas vamos lá, dando sequência. E aqui no versículo 5, dá até continuidade ao que ele está falando aqui no início. Ele fala assim, tendo escapado da corrupção do mundo causadas pelos desejos errados, né? Então ele falou aqui da nossa libertação, né? Pela fé. No versículo 5, então, por essa razão façam todo o esforço possível para acrescentar à sua fé a virtude, à sua virtude o conhecimento, ao seu conhecimento o autodomínio e ao seu autodomínio a perseverança, a sua perseverança a devoção a Deus, a sua devoção a Deus o amor fraternal, ao seu amor fraternal o amor a todos. Então ele começa aqui falando das virtudes, né, que a gente precisa ter, né, e aí ele vai acrescentando a fé, né, o conhecimento, o autodomínio, né, e quando a gente conseguir tudo isso, né, eu acho que tem várias religiões aí mais espiritualistas que trabalham muito com essa parte do autodomínio, né, a perseverança, né, e isso também não é errado, né, apesar deles não seguirem doutrinas, né, a Bíblia em si, mas o autoconhecimento, né, a gente se autoconhecer para a gente ter uma fé genuína, né, a gente se acertar primeiramente com nós mesmos, né, para depois chegar num amor a Deus e de Deus, né, poder repassar aos irmãos. Isso a Bíblia nos pede, né? A sua devoção a Deus, o amor fraternal, ao seu amor fraternal e o amor a todos. No 8. Pois se essas coisas existirem em vocês e transbordarem, impedirão que sejam quer inativos, quer infrutíferos, no que se refere ao conhecimento exato do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala aqui que se a gente tiver todo esse autoconhecimento, que é difícil, é complicado, às vezes no momento de fúria, né? A gente parar e respirar aquele, contar até 10, né? E ser mais amigável com as pessoas que estão no nosso convívio, né? Mas que se a gente conseguir todo esse ciclo, né, que ele pede, isso daqui a gente pode até colocar naquele checklist que a gente colocou, né, irmão, que a gente estava conversando hoje com o irmão Jean. Se a gente colocar essa sequência também de como a gente pode ser melhor, né, espiritualmente e em fé, né, eu acho que a gente pode colocar isso aqui dentro do nosso checklist para a gente ter um conhecimento exato do que foi Jesus Cristo, né? De como ele realmente viveu aqui, né?
seguindo as leis, seguindo as ordenanças de Deus, comemorando as festas bíblicas e ao mesmo tempo sendo amoroso com o próximo, ensinando os discípulos, né? Quem diria, né, pelo que a gente lê e vê em filmes, né, em novelas, o estilo de vida de Pedro, né, como era, né, e como ele vem se desenhando nessas duas cartas que ele fala muito do fraternal, né, do amor ao próximo. Como Pedro foi evoluindo aos tempos, né? E aqui também ele nos deixa um grande presente que a gente vai ver aqui na carta. Seguindo aqui no 9. Pois quem não tem essas coisas é cego, fecha os olhos à luz, e se esqueceu da purificação dos seus pecados antigos. Portanto, irmãos, sejam ainda mais diligentes em se assegurar da sua chamada e escolha, pois, se vocês persistirem em fazer essas coisas, não falharão jamais. De fato, dessa forma lhes será concedida uma entrada gloriosa no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele, além de todo aquele amor, né, que Jesus nos pede ali, e a gente seguindo os mandamentos lá de, né, porque aqui ele está nos levando para uma vida de santidade, né? Então ali em Apocalipse 14, 12, né, aqui está a sabedoria dos santos, nos reflete muito bem nesse primeiro capítulo aqui da carta de 2 Pedro, né? Capítulo 1. Que se a gente tiver com os mandamentos, a fé em Yeshua, e a fé de Yeshua é conhecer tudo isso aqui que Pedro nos trouxe, né? A gente vai estar ali dentro do reinado de Yeshua, né? O reinado que a gente tanto espera para fazer justiça nessa terra. No 12, capítulo 12. Por essa razão, capítulo 12 não, capítulo 1, versículo 12. Por essa razão, pretendo sempre lembrar-lhes essas coisas, embora vocês as saibam e estejam bem estabelecidos na verdade que está presente em vocês. Mas enquanto estou nesta tenda, acho certo despertá-los por meio de lembretes, sabendo que em breve minha tenda será removida, como nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro para mim. Sempre farei o máximo para que, depois da minha partida, vocês possam por si mesmos relembrar essas coisas. Então aqui a gente vê a importância, né, que ele fala assim, quando eu parti, né, que ele já sabia que uma hora ele seria perseguido, porque Yeshua tinha falado, né, e embaixo ele vai falar um pouco dos profetas também, do que foi profetizado, né, para o mundo e para ele, né, e aqui ele já, como ele já acreditava em Yeshua e via também como um profeta, né, Jesus já falando que o tempo dele seria próximo, ele faz uma coisa muito bonita aqui, que ele fala, sempre farei ao máximo para que depois da minha partida, vocês possam por si mesmo relembrar essas coisas. Ou seja, ele fez de tudo para deixar um legado para a gente lembrar de Yeshua, né? E a gente vê aqui nas cartas dele como foi precioso, né? De repente um vídeo, hoje nós estamos em minoria aqui, vamos se dizer, mas a hora que a gente subir no ar, de repente pode vir pelo menos mais um, ou daqui um ano, alguém que viu, né, vir e ver o vídeo e mandar um comunicado querendo participar das nossas aulas. Foi assim com o irmão Pedro, que hoje eu tenho uma amizade muito grande também, veio através do canal, e hoje está sempre aí conosco, é gratificante. O irmão Jean está sempre ali na sinagoga, minha esposa e os demais irmãos. Então, assim, o quanto é importante a gente deixar um legado da palavra de Cristo, né? Seja pequeno, seja grande, né? A gente dando testemunho de como a gente foi, um grande homem ali, uma grande mulher, né? E sempre tentando levar o evangelho para o próximo, né? Então, é muita bênção. Vamos dar continuidade? Vamos para o 16, versículo 16.
Não foi por seguirmos histórias falsas e engenhosamente inventadas que nós lhes demos a conhecer o poder e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez disso, nós nos tornamos testemunha oculares do seu esplendor. Fazer um adendo aqui, né, que ele fala que não foi por seguirmos histórias falsas, né? Então aí ele já começa a dar um adendo aí não dos falsos profetas em si, que tem vários hoje em dia, né, mas dos pregadores falsos, né? E além de profecias que a gente já fica com o olho mais aberto, mas o cuidado, né, para não deixarmos cair, né, como a própria palavra fala, que até os escolhidos, né, poderão ser enganados naquele dia, né? E a gente não deixar cair nessa abolição da lei, dessa tal graça aí, né, que todo mundo prega. E aqui ele fala, em vez disso, nós nos tornamos testemunhas oculares do seu esplendor, do esplendor de Cristo, né? E aqui faz uma ligação lá para Mateus, para Marcos e Lucas, além, né? Que foi quando eles foram para o monte orar, né? E eles viram Jesus transfigurado ali, né? Aquele brilho na sua roupa, no seu rosto. Então ele fala aqui, não vou ler os versículos, mas ele faz um link aqui para Mateus 17:2, Marcos 9:2, Lucas 9:29, né? Que é da essência ali de Cristo, né? No esplendor ali de Cristo. Continuando no 17, pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai, quando estas palavras lhe foram transmitidas pela glória magnífica. Este é meu filho, meu amado, a quem eu aprovo. Depois eu quero trazer aqui para a gente fazer um complemento dessa parte. Sim, nós ouvimos essas palavras vindas do céu, enquanto estávamos com ele no Monte Santo, né? Assim temos a palavra profética, ainda mais confirmada, e vocês fazem bem em prestar atenção a ela, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que amanheça o dia e se levante a estrela da alva no coração de vocês. Né, aqui, estrela d'alva, a gente tem lá em Apocalipse, né, que fala ali, né, de Yeshua, e a gente tem em Números 24:17 também. Né, que, em Números 24:17 fala assim: eu o verei, mas não agora. Eu o observarei, mas não em breve. Uma estrela sairá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. E ele certamente rachará a testa de Moabe e o crânio de todos os guerreiros violentos. E Apocalipse 26:16 fala assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para lhes dar testemunha dessas coisas, em benefício das congregações. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Né? E quanto é bonito, né? Ver as interlocuções, né, os hiperlink, né, que chamam hoje em dia, né, da Bíblia, né, fazendo ela mesmo a sua autodefesa, né, ela mesmo se encaixa por si só, né, e a gente não precisar de pegar alguns pastores aí com visões e fazer, né, igual ele falou lá em cima, lá fazer mágica com a palavra, né, e transformar toda a palavra no que não é verdadeiro. Né? No 20, pois acima de tudo, vocês sabem que nenhuma profecia das Escrituras se origina da interpretação pessoal, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. Né? A parte que eu queria trazer aqui, para a gente finalizar, é a parte que ele fala que este é meu filho, meu amado, a quem eu aprovo. E aqui a gente tem os hiperlinks
que nos leva aqui a 5 versículos, né? Deixa eu ver o tempo, a gente tem tempo, eu vou ler. Mateus 17:1. 6 dias depois, Jesus chamou Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou a sós a um alto monte, né? E foi lá que ele foi transfigurado. Mateus 17:5, que fala a mesma coisa. Marcos 9:7, que também afirma a mesma coisa. E Lucas 9:35, que também afirma. Mas o que me chama mais atenção é Salmos 2:7. Mas a gente pode ler o Salmo 2 inteiro. O 2:7 fala assim: proclamarei o decreto de Jeová. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Alguns que verem isso podem até levar para Israel, né? Falar, não, ele está falando de Israel, né? Que é os casos dos judeus que não creem em Cristo. Mas vamos dar uma lida no Salmos 2, para vocês verem como é interessante e lindo essa passagem toda. Salmos 2. Eu vou ler ele inteiro, mas prestem bem atenção. Porque as nações estão agitadas e os povos maquinam coisas vãs. Os reis da terra tomam sua posição e os governantes se unem contra Jeová e contra o seu ungido. Aí, ungido Israel também já acho meio complicado. Dizem, vamos nos livrar das suas correntes e arrancar as suas cordas. Aquele que está em seu trono nos céus rirá. Jeová zombará deles. Naquele tempo, ele lhes fará na sua ira e os aterrorizará na sua ira ardente. Ele dirá, eu mesmo empossei o meu rei em Sião, meu santo monte. Aí entra o 7. Proclamarei o decreto de Jeová. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça-me, e eu lhe darei nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro, e as despedaçará com um vaso de barro. Agora, ó rei, mostrem perspicácia, aceitem a correção, os juízes da terra. Sirvam a Jeová com temor e alegre-se com tremor. Honre o filho, para que Deus não se ire e vocês não morram no caminho, pois a sua ira se acende de repente. Feliz todos aqueles que se refugiam nele. Né? Então a gente vê aqui que esses hiperlinks é bacana, né? E não faz a gente perder essa união da Brit Hadashah, né? Aqui, Novo Testamento, né? Com o Tanar ali, né? Antigo Testamento, né? E o quanto que a palavra, né, vem cheia de forças, cheia de esperança, né, e perspectiva, né? Porque dias difíceis estamos tendo, né? A cada dia, cada notícia, né? Cada tragédia que acontece no mundo. Mas aqui Pedro mais uma vez dá um alívio, um refrigério à nossa alma, né, meus irmãos? Bom, terminamos o capítulo 1. Eu vou parar ele por aqui hoje. E se os irmãos quiserem fazer algum comentário também, fica à vontade. Eu vou só encerrar aqui a gravação.